Boa tarde, meus amigos. Hoje é dia 7 de agosto de 2020. Mais uma vez aqui para compartilhar uma palavra. E já gostaria de agradecer aos novos inscritos no canal. Eu fico muito feliz porque o canal que eu criei, o intuito dele não é ganhar adeptos, mas é fazer conhecida a palavra de Deus, é compartilhar um pouco do que eu vivi dentro da instituição universal e trazer os motivos pelos quais eu saí da instituição universal, mas não saí da presença de Deus. Então, tudo que eu desejo é fazer com que as pessoas possam avaliar, através daquilo que eu estou trazendo, da palavra que eu estou trazendo, avaliar segundo as escrituras, para que possa tomar uma decisão de buscar um lugar onde ela vai congregar com os irmãos, se ajuntar, se reunir com os irmãos para aprender da palavra de Deus. Eu entendo que muitas pessoas elas ficam receosas porque ficam com medo de sair da instituição aqui, igreja, porque ela acha que ela vai se perder. Ou então muitas vezes elas fazem comparações achando que todas as igrejas são iguais. Não, não são iguais. Existem igrejas sérias, comprometidas com a verdade do Evangelho. Existem igrejas que estão preocupadas em crescer na questão do poder, na questão material, na questão de tamanho. Então, eu digo que para você que busca essas igrejas de massa, tome cuidado e avalie exatamente aquilo que elas têm pregado, aquilo que elas têm vendido. As pessoas, elas têm se decepcionado com Deus muitas vezes porque o Deus que elas estão procurando é um Deus utilitário. É um Deus que vai resolver os problemas circunstanciais, os problemas que ela está vivendo no momento, problemas futuros. Então ela quer um Deus que resolva esses problemas. Ela não quer um Deus no qual ela preste um culto, adore e seja grata por aquilo que ele já fez. Não. Elas procuram um Deus utilitário, um Deus fast food que vai resolver os problemas dela, que vai trazer, que vai restaurar a família, que vai trazer o marido, que vai dar um bom emprego, um bom salário. Ela não está preocupada em prestar um culto a Deus. Ela está preocupada, sim, em resolver os problemas dela. E aí, hoje, a palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês está lá em Isaías 53, diz o seguinte: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era o desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada uma se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo de sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano nenhum na sua boca. Aqui o profeta Isaías está fazendo uma
profecia futura da vinda do Cristo, do Messias. Por que é tão difícil para as pessoas entenderem o ensino da Universal, ou por que a Universal ela causa tanto mal naquilo que ela ensina? Primeiro, aqui Isaías estava falando de Jesus, aquele que veio para tirar o pecado do mundo, aquele que veio para cumprir a missão que o Deus Pai havia lhe dado, para que todos nós, gentios, pudéssemos ser salvos. Por que é tão danoso o ensino da Universal? Primeiro, porque no ensino da Universal, nós desprezamos exatamente o Cordeiro de Deus, que é o Senhor Jesus. Nós desprezamos porque nós queremos imitar a fé daqueles que, de certa forma, foram muito bem sucedidos nas suas missões, mas o intuito desse ensino, dessas instituições como da Universal, eles só visam dizer o seguinte: Deus é grande, olha tudo que nosso pai Abraão tinha. Abraão era riquíssimo, Abraão obedeceu a Deus, Abraão sacrificou a Deus, Abraão fez o primeiro sacrifício, ou seja, Abraão estava disposto a matar o seu filho em sacrifício para mostrar para Deus que ele era fiel. E na realidade, quando nós nos deixamos iludir por esse tipo de pensamento ou esse tipo de discurso, nós anulamos a Cristo e anulamos a graça. E nós nos fazemos malditos porque trazemos para nós todas as maldições da lei. Então, na graça, nós não precisamos fazer sacrifícios. Pelo contrário, nós cremos que Jesus fez o perfeito sacrifício e que nele a lei foi ressignificada em graça. E agora a graça é quem nos sustenta, a graça é quem nos põe de pé, a graça é quem nos traz esperança, porque nós não sacrificamos mais. Eles têm o hábito de dizer que Abraão é o pai da fé, mas se você observar, quando Abraão recebeu o chamado de Deus para deixar sua terra e sua parentela, não existia Bíblia, não existia lei, não existia. Deus se manifestava como queria e quando queria. E Deus falou diretamente: olha, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E Abraão assim o foi. E Deus ainda continuou: e eu vou te fazer pai de muitas nações, vou te dar um filho, que até então Abraão, aos 75 anos, não tinha, junto com a sua esposa, que também já era uma pessoa de idade avançada. E quando Abraão sai da sua terra e da sua parentela para ir para a terra que Deus iria mostrar, aí a gente hoje tem isso aqui. A gente tem a história de Abraão, mas Abraão estava indo pela voz que havia ouvido. Então ele simplesmente creu que aquela voz era de Deus e foi. E pessoal, a gente quer tudo muito rápido, a gente quer tudo muito instantâneo, a gente quer resolver nossos problemas. A gente chega na igreja e ouve o discurso desses lobos devoradores e a gente acha que agora, porque nós chegamos na instituição, porque vamos ser dizimistas, ofertantes e vamos fazer provas, que agora a nossa situação vai mudar em pouco tempo. Porque agora a dívida vai cessar, a doença vai acabar, o casamento vai ser restaurado, tudo vai se fazer novo, porque agora eu estou obedecendo a voz do pseudo homem de Deus, que vem lá do palco de performance, e eu acho que agora, porque eu vou fazer coisas, Deus vai me abençoar. Só que Abraão, quando deixou a sua terra e a sua parentela, não existia palavra, não existia lei, não existia nada. Existia sim a manifestação do Deus vivo falando diretamente. A história estava sendo escrita. Hoje nós temos a palavra de Deus. Só que a história de Abraão é uma história que aconteceu para a história. E a história que nós vivemos hoje. Então, hoje nós temos a palavra de Deus. E aí, quando o profeta Isaías fala da vinda do Cordeiro de Deus,
mencionando ali claramente ao Senhor Jesus Cristo, ele relata todo o sofrimento de Jesus, que Jesus carregou toda a ira de Deus que seria despejada sobre nós. Nós seríamos fulminados, condenados, porque nós não conseguiríamos pagar o preço que Cristo pagou. Essa é a grande diferença de quem vive a fé inteligente, e aqui a fé inteligente, na palavra de Deus, nos evangelhos. Porque Jesus veio, se fez maldito, para que nós pudéssemos ser ligados novamente a Deus. Por isso que todo e qualquer sacrifício que fazemos não tem nenhum mérito ou não tem nenhum crédito diante de Deus. Porque quando nós achamos que vamos fazer o nosso sacrifício, ou pior, achamos que o fazemos perfeito, nós anulamos a ação do Senhor Jesus. Nós anulamos a graça. Nós anulamos o favor imerecido que Deus nos deu, que está lá em Efésios 2:8. Leia Efésios, leia o livro de Efésios, que você vai entender a salvação por meio da graça, por meio do Senhor Jesus. Então, nós precisamos avaliar aquilo que é falado, não pelo que eles pregam, pelo que eles ensinam, mas por aquilo que as Escrituras querem dizer. Não por eles pegarem um trecho isolado da Bíblia e fundamentarem toda uma história ou um propósito para poder colocar diante das pessoas em forma de propósito, para tirar das pessoas aquilo que elas têm, que é o suor delas, que é o dinheiro delas, em prol de manifestar essa fé inteligente, o que não é inteligente. É uma fé burra, porque você está fazendo aquilo que você não precisa, porque você está fazendo aquilo que o próprio Cristo já fez por nós. E hoje nós precisamos apenas crer e viver uma vida em santidade, uma vida separada, uma vida não de libertinagem. A graça não me faz querer ter uma vida de libertinagem, mas me faz querer ter uma vida santa, porque primeiro eu entendi que o sofrimento de Cristo naquela cruz foi por mim, foi para pagar o meu pecado, foi para pagar o meu escrito de dívida, e ele se fez maldito. Ele se fez maldito, não para eu não mais ser. A partir do momento que eu creio que Deus é o meu Salvador, que o Senhor Jesus é o meu Salvador, então eu passo a viver em obediência. Mas o que eles ensinam é que precisamos fazer sacrifícios a fim de provar alguma coisa, a fim de provar a fé, a fim de provar e ter os benefícios desta fé. Ou seja, porque Abraão foi riquíssimo, agora nós também temos que ser riquíssimos. Não, nós somos ricos quando nós entendemos que somos pecadores e que através da salvação por Cristo Jesus naquela cruz, nós temos a vida eterna. Só isso já seria motivo suficiente para andarmos com um sorriso e com plena satisfação nos nossos corações por saber que uma pessoa inocente me amou de tal maneira que deu a vida por mim, mesmo ele sabendo quem eu seria hoje. Então, que você possa descobrir, através da palavra de Deus e do seu santo evangelho, o Espírito que nos traz vida. O próprio Espírito Santo nos convence do nosso pecado, da nossa debilidade, da nossa fraqueza, e somente em Cristo Jesus podemos ser fortes. E ser fortes aqui não tem a ver com ser bem-sucedido, que eu vou ser rico porque agora eu sirvo a Deus. Não. Como eu disse, a minha esperança está em Cristo. A minha pátria não é daqui. A minha pátria é celestial e eu vou buscar agradar ao meu Senhor de todas as formas, porque eu desejo que todos os dias ele cresça e eu diminua. Então, quando
vierem com esse discurso de você imitar os pais da fé por conta de ter uma vida bem-sucedida, você se questione dentro de você e imite de fato e de verdade ao Senhor Jesus. E veja que ele abriu mão. Ele abriu mão do seu status, da sua coroa. Ele abriu mão para se fazer simples e mostrar que é possível. Então nós só podemos imitar a ele e só podemos desejar ser parecidos com ele, porque ele cumpriu todo o propósito de Deus. Ele não abriu a boca, ele não reclamou. E no momento de fraqueza, ele disse: Pai, se possível for, afasta de mim este cálice. Contudo, faça a tua vontade. E Deus, ali, é como se Deus o houvesse abandonado. Mas ele ressuscitou, e glória a Deus por isso, ao terceiro dia, e nos trouxe vida, e nos reconciliou, e nos livrou do juízo do Deus Pai. Então que Deus e o Espírito Santo possa tocar e revelar isso no seu coração, e que você possa buscar, de fato e de verdade, não a verdade do Leandro, não a verdade de uma igreja, mas a verdade das Escrituras. E se você tem dificuldade, peça a Deus e ao Espírito Santo para ele colocar o desejo no seu coração de buscar a verdade das Escrituras, e que você possa ser, de fato e de verdade, um canal de bênção para as pessoas que estão aí fora, andando perdidas igual barata tonta, buscando a solução de problemas em todos os lugares, mas não querendo prestar um culto a Deus. Elas querem sim resolver os seus problemas e ter o desejo delas atendido, nem que para isso ela assuma um Jesus azul, o gênio da lâmpada, para realizar os seus desejos. Então que Deus possa abençoar a cada um de vocês, e mais uma vez, muito obrigado pelos novos inscritos, porque eu sei que o conteúdo que eu produzo, ele não agrada a muita gente, mas se você chegou aqui, se você está aqui no canal, seja muito bem-vindo e que Deus abençoe grandemente a sua vida. Até uma próxima.